A universidade é um espaço de saber, mas também de convivência e transformação. Em cada servidor existe uma história que ajuda a construir uma instituição mais justa e inclusiva. Juliano Marchac, eu sou nascido aqui em Ponta Grossa no dia 28 de janeiro de 1980. A minha deficiência é assim, quando eu fui nascer, eu demorei para nascer, daí teve uma falta de oxigenação no cérebro, daí afetou a parte direita do meu cérebro, que a parte direita do cérebro ela manda os ela manda os movimentos do lado esquerdo do corpo. Daí o lado direito do cérebro tá afetado por falta de oxigenação e daí tipo minha mão e minha perna esquerda elas estão comprometidas os movimentos porque tá um lado do cérebro que não manda os movimentos. Fugiu a palavra agora. Daí eu não compromete isso e isso daí para não atrofiar e não ficar cada vez mais deficiente tem que fazer fisioterapia. A presença de servidores com deficiência no serviço público é garantida por lei, mas sua efetiva inclusão depende do compromisso da instituição em transformar as estruturas e mentalidade. A Lei nº 10.098, de 2000 estabelece normas gerais para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O Decreto nº 5.296, de 2004, regulamenta essa lei e obriga os órgãos públicos a adaptar seus espaços físicos e tecnológicos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, número 13.146, de 2015, reforça o direito à plena participação social, garantindo igualdade e oportunidade. E assim, no serviço público meio que pensando o que eu ia fazer, né? Por causa de eu ter essa deficiência motora, né? Eu fiquei pensando se ia fazer um serviço complexo ou não, que ia precisar usar muitos braços, as pernas, a minha parte motora. E daí ainda bem que não. Que o meu cargo que eu ia fazer é um cargo que precisava mais da parte intelectual, da parte cognitiva. E você trabalha mais com a cabeça, com a inteligência, com horários, com coisas assim, tipo organização, coisas que não tem muito a ver com força bruta. E daí eu vi que deu certo, assim, pra mim era um lugar que eu tinha tudo a ver assim, comigo, eu não sofri no sentido de igual quando eu trabalhei em mercado. Quando eu trabalhei em mercado eu era empacotador e daí eu demorava muito para fazer o pacote, às vezes os caixas ficavam tipo muita gente, a fila aumentava por causa disso. E daí eu cheguei ali no serviço público pensando, será que vai ser uma experiência traumática? Assim também não foi, nesse sentido de trabalho sossegado, só a convivência interpessoal que dá uns problemas, mas isso daí é normal em qualquer trabalho, né? Mas assim, em geral, o serviço público eles têm o cuidado de colocar a pessoa que tem uma deficiência em lugares onde a pessoa possa exercer a função dela. E outra coisa também que eu vejo assim, que eu estou lá de secretário do departamento de história faz 3 anos quase. E eu vejo assim que algumas tarefas assim, tipo de cortar um papel bem reto, ou fazer alguma coisa assim que eu vejo que eu não tenho tanta facilidade, as próprias chefes lá, ou às vezes quando elas não podem, que elas estão com outra coisa, elas pedem para algum estagiário. Tem uma colaboração assim comigo. Eu não posso dizer que não tem, que as pessoas não se têm empatia. Em outro setor também que eu trabalhei, educação física, que às vezes eu carregava alguma coisa um pouco mais pesada, os alunos, os próprios professores, assim, tipo, que tinham uma empatia comigo. Nunca me deixaram Nunca me deixaram assim sozinho. O serviço público tem essas coisas. Na verdade, quase em todos os lugares, mas a UEPG, o serviço público, ele parece que se preocupa mais com essas coisas. De
colocar a pessoa onde a pessoa possa exercer de maneira significativa o serviço. A Lei nº 13.146 de 2015 afirma que a sensibilidade é a condição essencial para o exercício da cidadania para garantir o dever do Estado com o compromisso ético das instituições públicas. Pró-reitoria de APRAE, Pró-reitoria de auxílio ao acadêmico, estudante, elas têm política de inclusão para pessoas com deficiência. Eles até tinha a menina lá que fazia história bacharelado, que ela tem problema de baixa visão, que ela sempre, quando ela precisava de qualquer coisa, auxiliava ela, que ela se formou Zenaide. Então tem sim, na RPG ele se preocupa com essas coisas sim. Desde quando a praia existe faz alguns anos, mas antes, quando não existia a praia, a própria Prograde assim, de graduação cuidava dessas coisas. Eles sempre tiveram um certo cuidado assim, nesse sentido, sempre tiveram políticas públicas em relação às pessoas com deficiência, mesmo antes da praia existir. Porque uma universidade ela tem pessoas que conhecem a realidade, né? Pessoas que sabem das dificuldades de uma pessoa deficiente, pessoas que talvez até pesquisaram sobre isso. E como eu também estou escrevendo sobre capacitismo, sobre o capacitismo e o preconceito, ele surge muito através da falta de conhecimento, da falta de saber o que é o dia a dia da pessoa com deficiência, conhecer talvez a pessoa, saber se ela tem algum problema psicológico ou não, porque muitas coisas são associadas, às vezes a incapacidade da pessoa associada à pessoa incapaz porque ela tem algum problema psicológico, mental, e às vezes não. Às vezes a pessoa não tem uma coordenação motora tão boa, mas o cognitivo dela pode ajudar em muita coisa, colaborar em muita coisa, assim, nos vários aspectos, né, no trabalho, na família, em todos os aspectos da vida, né. Então, e a UEPG, ela investe muito em informar as pessoas sobre a capacidade das pessoas com deficiência, no sentido mais assim, para a pessoa conseguir se locomover de um lado para o outro, seria no sentido mais das construção, assim, mas que até pouco tempo agora, agora não, agora eles estão investindo, agora tem uma grande construção, rampas e tal. Tava faltando isso, mas não tá mais. Porque também até há pouco tempo não tinha as políticas de cotas, né, para pessoas com deficiência na graduação e na pós-graduação, né. Daí, claro que tinha pessoas com deficiência, mas era um número muito reduzido. Daí não tinha as rampas, não tinha os elevadores, não tinha esse negócio também para adaptação de pessoas cegas e tal. Mas agora que está tendo a política de inclusão para as pessoas com deficiência, a UEPG já está. Eu via que faltava uns anos atrás, né? Mas uns anos atrás não tinha ainda a política de cotas, né? Daí, como que eu posso dizer, não precisava se preocupar tanto, não que a UEPG não se preocupasse, mas assim, agora tem que se preocupar bastante, porque queira ou não queira, aumentou bastante o número, né, de pessoas com deficiência. A política de cotas, que acho que começou a partir de 2022, parece, a entrada de pessoas com deficiência na graduação e na pós-graduação, e funcionários sempre teve assim, essa política de inclusão antes de 2022, mas funcionários também é muito poucos, né? Os funcionários com deficiência que eu conheço é eu e mais uns 2 ou 3 só, mais uns 3 ou 4, vamos dizer, entre professores assim e funcionários eu conheço mais uns 3 ou 4 fora eu. Mas agora não, agora
de uns 3 anos para cá, as pessoas com deficiência estão cada vez mais circulando dentro dos espaços da EPG. E a EPG agora está tomando as medidas de rampas, acesso a elevador, acesso a pessoas com deficiência visual e tal. Eu acho que não faltava, mas não faltava porque não precisava tanto, vamos dizer entre aspas, que era pouca circulação. Mas agora já estão sendo tomadas as providências. A exigência de que a UEPG contrate entre 2 a 5% de pessoas com deficiência vai além do cumprimento da lei. É um compromisso com a inclusão e igualdade. Essas políticas buscam reparar desigualdades e ampliar diversidades, porém a inclusão real depende de acessibilidade, respeito e pertencimento. Cumprir a lei é só um início, torná-las práticas diárias é o verdadeiro desafio.